Olá, pessoal! Você já se perguntou por que a Torre de Pisa é inclinada? E como essa estrutura icônica que desafia a gravidade há séculos ainda está de pé? A resposta, meus amigos, está em uma mistura fascinante de história, engenharia e um toque de mistério. A Torre de Pisa, localizada na pitoresca região da Toscana, na Itália, é um dos monumentos mais reconhecidos do mundo. Sua beleza peculiar e seu ângulo desafiador intrigam visitantes há gerações. Mas por trás dessa fachada famosa, esconde-se uma história de desafios e soluções engenhosas. Junte-se a mim nesta jornada enquanto exploramos os segredos da Torre de Pisa e descobrimos como os engenheiros conseguiram evitar sua queda. Prepare-se para se surpreender com a luta épica para salvar esse ícone italiano. Você está pronto para desvendar o mistério da Torre Inclinada? A construção da Torre de Pisa começou em 1173, durante um período de grande prosperidade para a cidade. A torre, projetada como um campanário para a catedral vizinha, deveria ser um símbolo de poder e prestígio. No entanto, desde o início, a construção enfrentou problemas. O solo sob a torre era instável, composto por uma mistura de areia, argila e água. Essa base instável fez com que a torre começasse a inclinar logo após o início da construção. Os construtores tentaram compensar a inclinação, adicionando camadas extras de pedra no lado mais baixo da torre. Mas esse peso extra apenas piorou o problema, fazendo com que a torre se inclinasse ainda mais. Apesar dos desafios, a construção da torre continuou intermitentemente por quase 2 séculos. A torre foi finalmente concluída em 1372, com uma inclinação perceptível. Ao longo dos séculos, a inclinação da Torre de Pisa tornou-se mais pronunciada, aumentando as preocupações sobre sua estabilidade. Várias tentativas foram feitas para corrigir a inclinação, mas a maioria delas falhou ou até piorou a situação. No século XIX, escavações foram realizadas ao redor da base da torre, na esperança de estabilizar o solo. No entanto, essa intervenção teve o efeito oposto, fazendo com que a torre se inclinasse ainda mais. No século XX, foram propostas soluções mais radicais, como a construção de uma estrutura de suporte de concreto ao redor da torre. No entanto, essas propostas foram recebidas com ceticismo e oposição, pois temia-se que pudessem danificar a integridade estrutural da torre. Finalmente, na década de 1990, um grupo de especialistas internacionais foi reunido para desenvolver um plano para salvar a Torre de Pisa. O plano envolvia uma abordagem inovadora, remover cuidadosamente pequenas quantidades de solo sob o lado norte da torre, permitindo que ela se endireitasse gradualmente sob seu próprio peso. Essa operação delicada foi realizada em etapas, com o uso de sensores a laser para monitorar o movimento da torre. Simultaneamente, cabos de aço foram instalados ao redor da torre para fornecer suporte adicional durante o processo de endireitamento. O trabalho de estabilização da Torre de Pisa durou mais de uma década e foi concluído com sucesso em 2001. A torre foi endireitada em cerca de 45 centímetros, o suficiente para garantir sua estabilidade por pelo menos mais alguns séculos. Hoje, a Torre de Pisa é considerada segura e estável. No entanto, sua inclinação ainda é uma fonte de fascínio e debate. Alguns argumentam que a torre deve ser deixada como está, pois sua inclinação se tornou parte de sua identidade. Outros acreditam que a torre deve ser completamente endireitada, a fim de garantir sua preservação a longo prazo. A questão de saber se a Torre de Pisa deve ser totalmente endireitada ou não é complexa e não há uma resposta fácil. Por enquanto, a torre permanece como um símbolo da capacidade humana de superar desafios e preservar o patrimônio cultural. E aí,
O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários.